Deus, o principal projetista, equipou cada um de nós com um instinto fundamental que nos atrai para o nosso propósito divino. Transforme seu trabalho. Libere sua carreira. Aprimore seus relacionamentos. Siga seu instinto. De TD Jakes. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 11. A família segundo o coração de Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Queridos, agora vamos tratar de um assunto muito importante. A família segundo o coração de Deus. A lição de número 11. Será possível existir uma família segundo o coração de Deus? Esta é uma pergunta que possivelmente muitos jovens se façam. E você, caro professor, pela revelação do Espírito Santo, dará essa resposta aos seus alunos durante esta aula. Poderá existir uma família segundo o coração de Deus? O jovem pode sonhar em ter uma família feliz, ter uma família que viva os padrões divinos e cumpra a missão que Deus designou sobre a terra? Essa lição tem por objetivo trazer esse enfoque. Existe família perfeita? Vamos responder isso ao longo dessa lição. É interessante, estimado professor, como um recurso didático que a nossa lição de escola dominical traz, que você apresente aos alunos, durante a aula, a agenda de leituras, porque a agenda de leituras vai contextualizar os alunos dentro do assunto e vai estimulá-los também a pegar a lição durante a semana. Então vamos rapidamente dar uma passada na agenda de leituras da semana. Há uma sugestão de vários versículos para cada dia da semana. No primeiro dia da semana, a ideia é falar sobre a família modelo de Abraão. Abraão teve uma família segundo o coração de Deus. Nós vamos ver aqui os textos que mencionam uma família que obedece, uma família que é temente a Deus, mas é uma família também que erra. E no fim, é uma família que tem o final feliz. Essa é a família que anda segundo os preceitos de Deus. E essa família foi a família de Abraão, mas a família de Isaac foi persistente. Nós estudamos na lição anterior quando a divisão se instala na família. E vimos a família de Isaac, e aqui na terça-feira tem vários versículos mencionando a família de Isaac. Vemos uma família que tinha o temor de Deus, que errou, os pais erraram drasticamente em relação aos filhos, mas no fim da história tem um final feliz. Na quarta-feira, a renovada família de Jacó. Pense numa família conturbada, era a família de Jacó. Quantos conflitos intersubjetivos de interesses haviam ali? Mas a família tinha o temor de Deus. Jacó vai chegar um dia para os seus filhos e vai dizer: lance fora os deuses estranhos, vamos servir a Deus. Do ponto de vista moral, Jacó sempre procurou conduzir os seus filhos com bons parâmetros que agradavam a Deus. Eles erram e erram muito, mas nós vamos ver que no fim da história eles têm um final feliz. Na quinta-feira, a abençoada família de Ruth.
Se formos olhar a trajetória da vida de Ruth, uma moabita, como ela conseguiu reconstruir a sua história e tornar-se uma ascendente do Senhor Jesus. Na sexta-feira, vamos falar sobre a obediência da família de Zacarias. Tem aqui muitos versículos para os seus alunos estudarem e já entenderem o que significa uma família segundo o coração de Deus. E no sábado, a família de Jesus. O texto do dia, que é o texto áureo do domingo, diz assim: acabando, pois, Jacó de dar mandamentos aos seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Jacó terminou assim a sua vida. Reuniu os seus filhos ao redor da mesa, ao redor da cama, encolheu os seus pés e os abençoou, e ali expirou e foi congregado ao seu povo. É uma família que começa uma trajetória um pouco tortuosa, no meio do caminho se apruma e no fim termina todo mundo junto. A síntese é um ponto importante, um recurso didático muito importante, caro professor, para você tratar com os seus alunos. Ela vai amplexar toda a história da lição. E a síntese diz assim: a família segundo o coração de Deus pode apresentar altos e baixos na sua trajetória, mas sempre terá um final feliz. Talvez muitos dos seus alunos, nas suas histórias familiares, tenham altos e baixos. Às vezes, mais baixos do que altos. Às vezes, mais problemas do que alegrias. Às vezes, mais frustrações do que sucessos. Como tratar com eles? O que dizer a eles? É que a família, segundo o coração de Deus, pode ter altos e baixos, mas você tranquilize a eles, que no fim eles terão um final feliz. Foi isso que aconteceu com Abraão. A família de Abraão é uma família que se destaca, porque é uma família a quem Deus disse que através dela ele abençoaria todas as famílias da terra. E que coisa extraordinária, porque Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, ele sai da sua terra, da sua parentela, lá de Ur dos Caldeus, e sai em obediência ao Senhor. Só que essa obediência é um tanto quanto reticente, porque Deus manda ele abandonar a parentela e ele leva consigo a seu sobrinho. E quantos dramas Abraão sofre. Depois disso, ele tem o problema da infertilidade da sua esposa e por uma passagem que ele teve no Egito, ele traz consigo uma escrava e essa escrava lhe é dada como concubina e daí nasce Ismael. Eles procuram dar uma ajudinha a Deus, uma família que erra, começa tão bem, obedecendo, depois erra e por fim a Bíblia diz, capítulo 22 do livro de Gênesis, que Abraão vai entregar a Deus o seu maior tesouro, vai sacrificar, imolar Isaque e depois tocar fogo em Isaque. Mas a Bíblia diz que ali o Senhor proveu um sacrifício que foi agradável a ele e Deus disse: olha, Abraão, agora eu sei que tu temes a Deus. Essa família que obedece, que erra, mas que volta atrás, que se reconcilia com Deus e que tem um final feliz. Quando Abraão morre, os seus filhos se reúnem com Abraão e fazem um enterro solene, eles estão unidos. Abraão conseguiu deixar os seus filhos bem, todos os seus filhos bem e unidos. Uma família segundo o coração de Deus tem altos e baixos, e como Abraão teve altos e baixos, como a família de muitos dos jovens tem altos e baixos, pais separados, mães que não falam com o filho, irmãos intrigados, e às vezes só um ou outro que serve ao Senhor, mas diga a eles, transmita a eles uma palavra de esperança, porque o Espírito de Deus pode trazer consolo e pode trazer reconciliação a todos os membros da família.
Vamos aos objetivos. São 2 os objetivos. Reconhecer que não existe família sem defeito, porque são formadas por homens, seres humanos mortais e falíveis, mas que é possível construir uma família segundo o coração de Deus. Que coisa extraordinária! Seus alunos, quantos nunca pensaram alguma vez em ter uma família feliz? Quantos não sonharam com um casamento, com uma casa, com filhos? Quantos não idealizaram já projetos para a vida, mas sentiram um obstáculo grande porque não encontraram a pessoa certa, porque viveram situações, problemas, dificuldades que não conseguiram concretizar os seus sonhos, e as pessoas vão vendo o tempo passar, vão vendo as coisas ficarem mais difíceis. Mas você pode ser usado por Deus, dileto professor, para dizer a eles que eles podem ter uma família perfeita aos olhos de Deus, uma família segundo o coração de Deus. Basta apenas que eles cumpram os projetos que Deus estabeleceu para eles. Nós já falamos sobre a preparação para a construção de um novo lar. Nós já falamos sobre os conflitos familiares, como resolver esses conflitos. E utilizando os padrões de Deus, as ferramentas de Deus, esses jovens poderão encontrar felicidade no seu lar, construir um lar feliz. É verdade que não existe possibilidade de uma família que não tenha cometido algum erro, não, mas a possibilidade de recomeçar, de reconstruir, sempre está presente. O grande paradoxo, porém, da vida cristã, me parece, é a pessoa conseguir ganhar outras para Deus e perder a sua própria família. E é preciso, caro professor, que você diga isso aos jovens. Eles não podem perder a família para o mundo. Os jovens muitas vezes querem evangelizar, querem ganhar almas para Jesus, isso é muito importante, mas o primeiro chamado é unir a família. O primeiro chamado é fazer com que os seus irmãos sirvam a Deus. O primeiro chamado é que seus pais sejam crentes. O primeiro chamado é que seus pais e sua família vivam no centro da vontade de Deus. E, caro professor, você pode ser um instrumento de Deus para motivar esses jovens a viver assim. Infelizmente, alguns patriarcas, alguns homens de Deus, ganham, conquistam, mas perdem a família. E isso é o que diz o item 2, uma família fracassada. A história do fracasso do rei Davi. Como é lamentável. Um homem de Deus que faz escolhas equivocadas na vida, desde os primeiros casamentos. Um péssimo pai. Ele tinha uma fé privada. A fé de Davi era uma fé para ele. Não era uma fé para os seus filhos. Na lição e no livro que nós sugerimos que o amado professor leia, há uma série de outros subsídios para a lição, outras dicas para a lição, outros recursos didáticos. A história de Davi é uma história de um pai que não está disposto a beijar os seus filhos, que não está disposto a conversar com seus filhos, que não está disposto a ouvir os seus filhos, que não está disposto a repreender os seus filhos. Na lição há muitos versículos que demonstram cada uma dessas coisas. É um pai omisso, é um pai ausente, é um pai que cuida de tudo menos da sua casa. E quando o filho se revolta, como foi o caso de Absalão, a história é muito longa, mas Absalão se revolta contra aquele pai que passa 2 anos sem poder olhar para o rosto do filho. E um dia o filho chega na presença dele, o pai olha, dá um beijo no rosto dele e não diz uma palavra. E espera que o filho continue amando aquele pai. O filho se revolta, o filho quebra tudo e faz uma revolta e conquista o trono que é do pai, e o pai foge.
E quando o general do rei Davi vai guerrear contra Absalão, Joabe, Davi diz: olhe, trate com brandura o jovem Absalão, o jovem Absalão. É assim que ele fala daquele filho revoltoso que matou e que fez tantas coisas erradas. Trate com brandura. Só que Joabe vai e mata Absalão. E aí, caro professor, aquele pai agora sente o peso da culpa e ele começa a chorar e andar pelo palácio e dizer: meu filho Absalão, quem me dera eu morresse por ti, Absalão. Queridos, nossos jovens precisam entender que eles não podem fracassar. Eles não podem fracassar em suas famílias. Nós não podemos fracassar. Nós não podemos viver uma vida com Deus, ser um jovem segundo o coração de Deus e perder a nossa casa para o mundo. Deus espera, caro professor, que você traga essa palavra de esperança, essa palavra de fé. O Espírito Santo certamente vai lhe capacitar, vai lhe ajudar para você levar essa mensagem de fé e de esperança e para transformar a vida de muitos jovens. Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula próspera, feliz e edificante, em nome de Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.